São 6h02, estamos ao vivo como todas as manhãs e você pode participar do Manhã Noa com a gente. Eu faço novamente esse convite, não deixe de mandar para cá sugestão de reportagem, denúncia flagrante, algo que esteja acontecendo aí perto da sua casa ou do seu trabalho. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo mesmo para o nosso WhatsApp. Anota aí se você não tem ainda, 992258767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente. A gente começa o programa de hoje falando sobre essa polêmica toda nos cortes de gastos, na área de saúde aqui na nossa cidade, anunciados pelo governo do estado e que deve gerar aí uma série de mudanças no sistema já agora a partir do mês de junho. Ontem, líderes comunitários participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir os problemas que o reordenamento das unidades de saúde podem causar nas áreas atingidas. Vamos ver como é que foi essa manifestação. Da nossa comunidade, a conversa não vai parar. O protesto é contra as mudanças no atendimento de saúde apresentadas pelo governo do estado, que foram discutidas numa audiência na Assembleia Legislativa. Cerca de 70 pessoas participaram das discussões, a maioria líderes comunitários que prometem mais manifestações. Vamos sim convocar todas as lideranças de Manaus, do Amazonas, para que lute realmente pela a saúde pública do nosso estado. Nós não vamos agora só estar localizado, não. Vamos estar em frente ao Palácio do Governo a partir de hoje à noite. Se não houver um acordo, se o governador não tirar o seu ato, o seu decreto, nós realmente vamos parar a cidade. O grupo conta também com o apoio dos médicos. Nós entendemos que o fechamento ou que a restrição de atendimento em algumas unidades vai trazer, sim, grandes prejuízos, grandes dificuldades, não só para a população, mas para os próprios profissionais de saúde que vão ser, em algum momento, responsabilizados, sobrecarregados com essas mudanças propostas. Nenhum representante do estado esteve na audiência. Em nota, a Suzan informou que o secretário cumpre um cronograma de reuniões pré-agendadas. Na segunda pela manhã, esteve no Ministério Público e à tarde na Câmara Municipal. A audiência com os deputados está marcada para amanhã desta terça-feira, às 10 horas. É quando Pedro Elias vem explicar o reordenamento de saúde para os parlamentares. Sem explicações, a reunião foi marcada por reclamações. Dona Maria, que veio da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na área rural de Manaus, é contra a desativação do SPA da Compensa. Se ele fechar o Juventina Dias, aonde é que esse pessoal vai ser socorrido? Porque lá não tem mais nenhum médico, para ajudar ninguém. Os deputados que participaram da audiência pretendem levar todas as sugestões para a Suzan. Nós não somos contra medidas de restrição de gastos. Nós entendemos que elas têm que ser racionais, têm que ter bom senso. E o que está faltando no governo do estado nesse momento é o bom senso. Se as conversas não forem suficientes, os parlamentares pretendem apelar para a justiça contra o reordenamento. Eu acho que além do Ministério Público Federal e Estadual, que eu já protocolei representação com o vereador Valdemir, o deputado Luiz Castro, você tem sempre os mecanismos judiciais também, no sentido de você questionar medidas, principalmente quando envolve recursos federais para atendimento específico para criança, adolescente e também idosos. Lembrando que, na verdade, essas medidas todas são de reordenamento, quer dizer, os SPAs, inclusive foi dito aí, de uma maneira muito aflitiva que vai fechar, na verdade ele vai ser reordenado, ele vai passar a ser uma UBS com horário estendido até 10 horas da manhã. A gente vem acompanhando esse assunto há pelo menos 10 dias desde o anúncio, já entrevistamos aqui o secretário de Saúde, Pedro Elias, e a gente também tem que fazer essa ponderação. Na verdade, não se sabe até que ponto vai mudar e vai causar um grande prejuízo mesmo até que comece a funcionar. Lógico que todo mundo tem que ficar preocupado, tem que acompanhar, tem que mostrar a sua insatisfação. Mas é preciso também ter cautela nisso, os SPAs eles vão ser reordenados e a partir daí, se tiver algum problema, a gente, lógico, continua mostrando como a gente tem feito em todos os nossos telejornais aqui da Crítica. E hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Para alertar a população para o problema, a Prefeitura lançou ontem uma campanha de conscientização. Vamos ver. Seu Marcos fuma desde os 11 anos e diz que nunca conseguiu deixar o vício do tabagismo. 25 anos de cigarro. Cigarro faz mal para a saúde, causa câncer, entendeu? Assim como ele, muitas pessoas sentem vontade de largar o cigarro, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o responsável por 63% das mortes relacionadas com doenças crônicas.
O tabagismo ele tem sido responsável, por tantas mortes ao longo do ano. É a segunda maior causa de morte no mundo. Causadores também de tantos outros cânceres. Aí nós entramos com essa ação para conscientizar mesmo. E para incentivar esses fumantes a vencerem o vício, até esta terça-feira serão feitas várias ações no ambulatório da Policlínica Castelo Branco, no Parque 10. Entre as atividades está a avaliação de dióxido de carbono deixado pelo tabaco, um tratamento que dura cerca de 3 meses. Todo o processo de cessação de qualquer tipo de droga, inclusive do cigarro, é muito importante o apoio da família, porque é muito comum em alguns contextos familiares haver pessoas que acusam, perseguem, e o interessante é ter apoiadores. Qual é o maior desafio após uma pessoa parar de fumar? É permanecer sem fumar. Tenho certeza que eu vou largar. Motivado. E a turma aqui é gente boa, incentiva. E reforçando aí, vai ter atendimento hoje na Policlínica Castelo Branco durante todo o dia, nesse Dia Mundial Sem Tabaco. Se você é fumante, quer parar de fumar, vale a pena, sem dúvida nenhuma, dar um pulinho lá, saber como é que funciona. De repente, não é tão difícil assim como você imagina. E se você tem um parente, um amigo, algum conhecido que também tem essa intenção aí, é preciso querer primeiramente, mas você pode auxiliá-lo encaminhando. Todas essas orientações vão ser dadas, como fazer, porque a gente sabe que tem atendimentos na rede pública e que podem ajudar a pessoa que quer parar de fumar, se ver livre definitivamente desse mal. A procura por alimentos orgânicos vem crescendo nos últimos anos. Muita gente busca melhorar a qualidade de vida com uma alimentação mais saudável. Nessa semana, várias instituições vão mostrar como é fácil ter acesso a um alimento orgânico e até dar dicas de uma produção agrícola sustentável. Vamos ver. Essa poderia ser uma feira como outra qualquer. Mas a primeira diferença está na forma como os produtos foram cultivados. Um produto orgânico é muito mais do que um produto que não leva agrotóxico. Ele passa por um processo de produção que envolve desde uma fertilização natural, como o humus de minhoca, como a própria compostagem, até ao longo do desenvolvimento da planta, até a geração do fruto, da folha, uma produção que é isenta de produtos químicos. Frutas, verduras, legumes, sucos verdes, tudo aqui é produzido pela agricultura familiar e de forma sustentável. Qualquer lugar, na varanda, com pequenos vasos, você pode produzir hortaliças, inclusive. A feira é realizada todos os sábados no galpão do Ministério da Agricultura, em Adrianópolis, promovida pela Comissão de Produtos Orgânicos, que envolve várias instituições e está fazendo parte da Semana Nacional de Alimentos Orgânicos. É uma semana que a gente utiliza para sensibilizar a sociedade dos malefícios dos agrotóxicos, para a saúde humana, para o meio ambiente e de todos os benefícios que um produto orgânico produzido em base agroecológica pode desempenhar para a sociedade, tanto ambientalmente, economicamente, e principalmente para a saúde. A programação da Semana de Alimentos Orgânicos inclui palestras e seminários sobre agricultura orgânica e as políticas públicas para o setor, oficinas de preparação de alimentos saudáveis, prática de manejo em uma propriedade do interior e a feira do próximo sábado, que encerra a semana. Esta aposentada já descobriu os benefícios dos orgânicos e agora é frequentadora assídua da feira. Para ter uma alimentação mais saudável, para ter mais qualidade de vida e ter mais longevidade também. Esses alimentos mais naturais, os produtos orgânicos, eles nos beneficiam em relação a terem mais fitoquímicos, mais nutrientes, serem mais saborosos também para a nossa saúde e para a nossa alimentação de uma forma geral. E foi todo esse diferencial que levou seu Raimundo a deixar a vida de vendedor na cidade e ir para a área rural trabalhar com a cultura orgânica. Principalmente pela nossa saúde, a saúde do produtor, a saúde de quem compra, a natureza em si ao redor. Você não está sujando os lençol freático, que esse daí é terrível com química, você suja os lençol freático. Então é um conjunto que você vai atender tanto o humano, a natureza e os animais. É um conjunto.
Olha, e atenção, daqui a pouco o abastecimento de água vai ser interrompido em 70% de Manaus, hein? A previsão é que o serviço seja retomado em até 24 horas. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que traz os detalhes para a gente dessa interrupção no abastecimento. Bom dia, Márcio. A partir de que horas deve começar a faltar água em 70% das residências de Manaus, hein? Bom dia, Dani. Pois é, né? 70% da nossa capital sem água. A previsão da concessionária é que a normalização comece a ser feita. Na verdade, o serviço vai terminar, a previsão é que termine 8 da noite de hoje. Mas a normalização pode levar até 24 horas após o término do serviço. Ou seja, somente amanhã à noite é que em algumas localidades a água deve retornar às torneiras. Então, por favor, você de casa, ainda dá tempo, porque somente a partir das 8 da manhã é que o serviço vai ser interrompido. Só que acontece o seguinte, Dani, eles interrompem 8, mas alguns bairros, né, porque como ainda há água no reservatório, ele vai seguir, alguns bairros já devem ter água aí até um pouquinho mais tarde. Então, aproveita, vai, enche seus baldes, bote seus garrafões aí, porque a Manaus Ambiental ela vai precisar paralisar a estação de captação da Ponta do Ismael, que fica lá na área da Compensa. Lá eles vão fazer uma manutenção preventiva e também vão mexer numa outra estação de tratamento do Mauazinho, que lá no Mauazinho eles vão fazer uma limpeza do tanque que puxa a água do rio e coloca lá. Então eles precisam fazer essa limpeza aí para tratar melhor essa água que segue para as residências. E essas duas estações de tratamento de efluentes, elas são responsáveis, como a gente falou, por 70%. E aí a concessionária vai fazer da seguinte maneira: em locais mais essenciais, como unidades de saúde, como esse CAIC, como hospitais, eles vão colocar caminhões-pipas para fornecer água. Nos demais locais, a solução é, como a gente falou, guardar água ou recorrer a torneiras comunitárias como essa, aqui que fica ao lado do CAIC do São Francisco. E aí é preciso consciência de quem for usar. Olha, a águazinha está aqui na torneira, não tem, olha, tá aqui. Eu vou abrir um outro, acho que a torneira aqui não está aqui, rapaz, ó, tá aqui, ó. Já tá fraco aqui, viu? Ixi, Dani, a água já tá fraca aqui, então, olha, vamos ter uma outra alternativa. A torneira enganou a gente porque agora há pouco um rapaz veio, encheu aqui o garrafão. Mas então, se você tiver uma torneira dessa aqui perto de casa, vai logo, corre lá e abastece sua água. Porque aqui a água que é tratada, a água que dá para beber, porque tem gente que tem que armazenar pelo menos a água de fazer comida. E a gente não vai dizer todos os bairros não, Dani, porque são mais de 150 localidades. Mas olha, vai atingir os macrosetores de São Jorge, São Raimundo, do Mocó, Morro da Liberdade, Petrópolis, Coroado, tem mais aqui, a lista é grande. A gente vai ter aqui do Parque 10, Mundo Novo, o setor do Monte das Oliveiras, o setor do Nova Cidade, Cidade Nova, Alvorada, Ponta Negra, temos o setor da Compensa e Mauazinho. Uma lista completa com bairros, a gente vai colocar na nossa fanpage, Facebook/Amanhã no Ar, para você ver aí se a sua comunidade vai estar afetada. E mais uma vez a gente reforça, porque é a única maneira. Vai, corre, procura torneiras como essa, mas que tenham água, tá? Que essa aqui parece que já acabou. Então encha aí seus garrafões, as panelas, porque em muitos locais, água na torneira só a partir de amanhã, 8 da noite, Dani. Reforçando aí o que o Márcio disse, a listagem dos bairros, se você quer saber se o seu bairro vai ser atingido, vai estar lá no Facebook. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com você. Agora a gente vai conversar ao vivo com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio Acrítica FM. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem? Amanhã vai ter um julgamento muito esperado, né? Um dos casos aí que mais repercutiu na nossa sociedade, nas TVs, nos jornais, que é o caso da Marceline. Amanhã, então, ela vai ser julgada e aí hoje já começou em todos os jornais falando, inclusive no jornal A Crítica, da polêmica da roupa dela, né? As advogadas de defesa pediram que ela não vestisse aquele macacão, aquela farda, queriam que ela fosse de roupa normal. Como é que ficou, então, esse assunto?
A defesa mudou de ideia, Daniela. Eles apresentaram na semana passada uma petição para que Marceline Schumann não fosse do uniforme, que é uma camisa amarela lá do CDP. Só que a defesa alegou na época que se ela fosse com essa farda do CDP, ela já poderia influenciar a decisão do júri por causa da roupa que estaria vestida. Então foi apresentado esse pedido, houve uma repercussão, saiu nos jornais e eles, nessa semana que encerrou agora, entraram com um pedido para excluir essa solicitação da defesa e Marceline vai amanhã a júri popular usando mesmo os trajes do presídio, né? Uma camisa e calça amarela. Agora, Daniela, esse caso que a Marceline está respondendo, ela responde por ser a suposta mandante de uma tentativa de homicídio. É o caso da estudante de Direito, Denise, que sofreu uma tentativa de homicídio quando saía de uma academia no centro da cidade. Ela teria contratado pistoleiros para executarem. Todo mundo foi preso, quem forneceu a arma, quem fez o contato do pistoleiro com a Marceline. Ela foi presa, foi colocada em liberdade, estaria rondando a casa de Denise, da vítima dessa tentativa de homicídio, quando foi identificado porque a Marceline usava a tornozeleira eletrônica, voltou a ser presa e amanhã vai a júri popular, um julgamento que é muito aguardado justamente por toda essa repercussão que teve na sociedade, né? Dos motivos do crime, do que teria levado a Marceline a ter solicitado esse serviço do pistoleiro, enfim. O fato é que a movimentação vai ser muito grande e existe inclusive até hotéis reservados, alimentação, carros reservados porque são várias testemunhas que vão participar também desse julgamento. Então, amanhã o dia deve ser bastante intenso por conta desse julgamento da Marceline Schumann. A partir de 8 horas da manhã está sendo aguardado, então, o início desse julgamento. Vamos mudar de assunto. A Justiça Federal condenou os responsáveis pelo acidente entre as embarcações Almirante Monteiro e a balsa Carlos Eduardo. Isso aconteceu lá atrás, em 2008, lá no município de Itacoatiara. Na verdade, num local chamado Novo Remanso, bastante conhecido. 16 pessoas morreram. Eu me lembro muito claramente desse acidente. Eu cobri como repórter, inclusive. Aconteceu ali à noite esse choque. Foi um drama muito grande das famílias. E agora, quase depois de 10 anos, então, veio a condenação, né, Adriane? É isso mesmo. E essa condenação, ela se estende a vários órgãos. Ela vai para a Capitania Ocidental, que tinha a fiscalização de fiscalizar essa viagem, né, que vinha das pessoas lá de Alenquer, no Pará, para Manaus, e não tinha autorização para fazer esse trajeto. Então, a Capitania também vai ser responsabilizada por isso. Tem o comandante do barco da balsa, né, que teria visto a tempo as embarcações, a outra embarcação que acabou colidindo. Então, o Ministério Público entendeu que houve negligência e falta de preparo de ambos condutores ali, tanto da balsa quanto também do barco, né, da embarcação Almirante Monteiro, e isso causa toda uma repercussão. Houve muita gente, familiares, né, das pessoas que morreram, foram 16 pessoas que morreram e outras pessoas que estavam na embarcação. No total eram 110 passageiros, eles vão receber indenização por danos morais e as famílias vão receber também das pessoas que morreram indenização que soma 25 salários mínimos. Além dessa condenação, há uma outra condenação por danos coletivos, que é de R$110 mil, que vai ter que ser pago para o Fundo de Defesa do Consumidor, que que cuida desses casos, né? Essa decisão ainda cabe recurso e para que essas famílias recebam esse dinheiro, né, essa sentença, eles vão ter que entrar com recurso com advogado ou com defensor público individualmente para que cada caso seja analisado e verificar quanto de fato cada um vai receber. Vidas que não têm preço, né? Essas vidas que foram levadas há quase 10 anos, não tem preço, mas de qualquer jeito é uma resposta para a sociedade, embora bastante demorada, né? Estamos falando de quase uma década aí, embora bastante demorada, pelo menos veio. E graças a Deus a gente não tem visto acidentes como esse acontecerem. Eu acho que de uns anos para cá, as autoridades da área de transportes fluviais aqui na nossa região tomaram algumas medidas, como aquela do casco agora ser um casco de ferro, e isso acabou auxiliando bastante. Tinha muita coisa para ser revista, viu, Adriane? A gente chegou a falar isso várias vezes. Por exemplo, as portas dos camarotes, a maior parte das pessoas que morrem em acidentes assim, morrem porque estão dentro dos camarotes. As portas abrem para fora, porque o espaço dentro é muito pequenininho, e aí, no caso, no momento do naufrágio, com a pressão da água, não se consegue abrir, então
quase a totalidade de pessoas que no momento do acidente estão dormindo, por exemplo, acabam falecendo. Tem uma série de problemas que é fácil a gente ver esses problemas. Felizmente, aparentemente, eles estão sendo solucionados, o que resultou em viagens mais tranquilas. A gente não tem visto nunca mais, e que assim seja, que nunca mais tem acidentes trágicos como esse. Foi bem triste. É o que a gente espera, né? Porque no caso dessa embarcação, eram várias irregularidades, né? Teve essa das portas que você falou, tem também a questão de passageiros serem acomodados no mesmo andar, na mesma área de bagagens, né? O que é proibido. Existia a falta de fiscalização, excesso de passageiros. De acordo com a investigação do Ministério Público, os 2 comandantes avistaram a tempo da embarcação, poderiam ter evitado essa colisão que aconteceu ali no município de Itacoatiara, na comunidade Novo Remanso. Enfim, foram vários erros identificados, por isso que essa condenação se estende a vários órgãos e empresas também, porque a culpa não foi unilateral, né? A culpa acaba sendo de todo mundo, inclusive de quem não fiscaliza, que foi o caso da Capitania Ocidental da Amazônia, que não tinha autorizado essa viagem, mas não tinha impedido que ela acontecesse. Vamos mudar de assunto de novo. Pacientes estão denunciando aí a falta de manutenção em equipamentos de ar-condicionado lá na Fundação Secom, né, Adriane? Isso é um absurdo. A gente sabe as altas temperaturas que Manaus tem. Esses últimos dias foi muito quente e já fazem alguns dias que os pacientes que estão em tratamento de câncer já estão debilitados, fazendo quimioterapia, e radioterapia, se preparando para fazer uma cirurgia de retirada de tumor, que já fizeram essa retirada, mas ainda aguardam para ter alta. Não tem ar-condicionado lá na Fundação Secom, vem reclamando disso. A gente tem o caso do seu Raimundo, que é um dos pacientes de lá que fez a denúncia. Ele passou 20 dias e durante esses 20 dias não tinha ar-condicionado. Ele disse que para conseguir ficar ali, ele tinha que tomar banho o tempo todo, mas nem sempre ele conseguia ter condições físicas para ir até o banheiro, para conseguir tomar banho, porque não tinha refrigeração. A Fundação Secom diz que houve um problema de fato nesses ar-condicionados, que para tentar diminuir esse impacto, disponibilizou centrais split dentro da unidade, mas não são suficientes, né? A gente sabe disso, até porque não tem circulação para entrar em vários apartamentos. E diz que nos próximos dias deve ser resolvido, não deu um prazo certo de quando vai ser, mas reconheceu que esse problema está acontecendo e é um transtorno muito grande para quem está em tratamento e para a família que acompanha o paciente que está lá na Fundação Secom. É mais um incômodo, né? Na verdade, as pessoas já estão ali padecendo no tratamento, já tem todos os efeitos colaterais do tratamento que a gente sabe, e ainda sem ar-condicionado, que não é luxo não, né? A gente que mora em Manaus, quem mora fora pode até parecer, é um luxo, deveria lutar por remédio. Nada, quem mora aqui em Manaus sabe o quanto é quente, né? E o quanto isso interfere realmente no bem-estar, na qualidade ali do tratamento. Então a gente espera que esse problema seja solucionado realmente o mais rápido possível. Verdade, Daniela. Ar-condicionado é necessidade aqui em Manaus. Exatamente. E isso atrapalha a condição emocional, né? O estresse do paciente. Quando o emocional está abalado, com certeza atrapalha o físico também, a melhora, o bem-estar desse paciente que já está numa situação delicada. Sobretudo quem está em tratamento, esse difícil tratamento de câncer. Adriane, obrigada pela conversa sempre tão agradável e prazerosa nas manhãs aqui no Manhã no Ar. A gente volta a se falar, então, amanhã. Uma grande terça para você e para todos os ouvintes da Rádio A Crítica. Até lá, ótimo dia, Daniela. Tchau, tchau. E agora, olha, vou dar um alerta para você. Aqui em Manaus está cada vez mais comum pessoas caírem em golpes na hora de comprar a casa própria, hein? A gente mostra agora a história de uma família que, olha só, juntou o dinheiro, iniciou a construção do imóvel, mas depois foi surpreendida pelo verdadeiro dono do terreno. O suspeito que aplicou o golpe aí ainda está foragido. O sonho da casa própria acabou virando pesadelo para o autônomo Solan Severino Leite, de 38 anos, e a esposa Vanderleia Leite, de 30 anos. Eles venderam uma moto e juntaram cerca de R$9 mil para comprar um terreno no bairro Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus. Quando iniciaram a construção da casa, foram surpreendidos por um outro proprietário do terreno. E aí tem o identidade, CPF, tudo dele, né? O endereço que ele deu, ele mora alugado. Aí, quando ele dá um golpe, ele se muda. Ele dá o endereço e dá o golpe e se muda. O nome do homem que vendeu o lote para o casal é Antônio Jorge Belém Marinho. E, segundo as vítimas, ele usa um crachá da empresa Aquapoços. Ele tinha 5 BO, já era velho conhecido. Que ele dá golpe naquela área ali, de Carbrais,
Jesus me deu, Santa Marta, Rio Piorini e Fazendinha. O casal perdeu todo o dinheiro investido no terreno e também na compra do material para a construção da casa. Na verdade, ele não roubou só o nosso dinheiro, né? Foi juntado com muito esforço. Tivemos a ajuda, né, da minha sogra também. Ele roubou nosso sonho, né? Ele arrancou dos meus filhos o direito de ter o seu lar, sua casa, seu cantinho. Aí agora eu tenho certeza que Deus vai preparar de novo, mas também vai demorar um pouco. De acordo com informações da polícia, há pelo menos 7 boletins de ocorrência registrados no nome do suspeito, sendo 3 no 18º Distrito Integrado de Polícia, 3 no 26º DIP e 1 com a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E ainda falando aí do sonho da casa própria, mais de 2.000 imóveis vão estar disponíveis para negociação no Feirão da Caixa, que acontece no próximo mês. É uma oportunidade para quem quer sair do aluguel. Vamos ver se é o seu caso, vamos ver essa oportunidade para você. O Feirão Caixa da Casa Própria vai acontecer em Manaus nos dias 18 e 19 de junho, no Clube do Trabalhador. Mais de 2.000 imóveis vão estar à venda. O feirão é a melhor oportunidade de cada cliente que está interessado em comprar sua casa, seu apartamento, realizar esse negócio no ato. Lá estarão empresas imobiliárias ofertando casas e apartamentos e esse crédito já é aprovado na hora, para facilitar a vida de cada um. Nos 2 dias de evento, serão negociados imóveis novos e usados com valores que variam de R$ 150 mil, podendo chegar a empreendimentos de até R$ 1 milhão. Conforme anunciado na coletiva de lançamento do evento, as taxas de juros no feirão vão oscilar entre 5% a 12%. As incorporadoras construtoras não querem fazer venda de qualquer forma, né? Distrato é muito ruim para todas as partes. O que nós desejamos hoje é que a compra seja feita com critério, dentro da possibilidade de pagamento do consumidor, em que ele possa escolher, identificar aquilo que atenda a ele. No dia do evento, qualquer pessoa interessada em realizar o sonho da casa própria só precisa estar portando identidade, CPF e comprovante de renda. E olha, mais um flagrante de roubo a uma drogaria. Vamos ver essas imagens. A polícia quer identificar esse homem aí que aparece furtando itens de perfumaria em um estabelecimento na Avenida ali Cosme Ferreira, no São José 1. O rapaz chega próximo às prateleiras, pega produtos, coloca, olha só, na cara dura, vai escolhendo e vai colocando na bermuda. Depois pergunta a vendedores os preços de outros itens, né? É um verdadeiro absurdo. Olha só o que ele faz. Na cara dura, luz do dia, o estabelecimento aberto e ele vai simplesmente colocando ali os produtos na calça e levando embora. O caso foi registrado no 9º DIP e a polícia disponibilizou o Disque Denúncia 190 ou 181 para elucidar esse caso, para chegar a essa pessoa, porque é lógico que é um prejuízo ali também para o comerciante. A família do estudante universitário Alessandro Cardial, morto na madrugada da última sexta-feira, dia 27, após uma abordagem policial, pede justiça para o caso. O jovem saiu de casa com o primo chamado Emanuel Menezes para comemorar o aniversário quando foi parado por policiais da Força Tática, segundo aí a família, né? A polícia afirma que recebeu uma denúncia de que jovens com as características desses dois rapazes estavam vendendo drogas no bairro Novo Aleixo. Fato contestado pela família da vítima. Vamos ver. Durante o enterro, muita saudade e revolta. Ele era um jovem sonhador, estava fazendo faculdade, o sonho dele era se formar, ser um médico, ser um fisioterapeuta, para dar um sustento melhor para os filhos dele. Queria montar uma clínica para cuidar de pessoas. Ele disse que se ele pudesse, ele fazia até um serviço comunitário para ajudar aquelas pessoas que não têm condição de pagar um fisioterapeuta, que hoje em dia é muito caro. E o sonho deles foi o quê? Foi por água abaixo, felizmente, né, por esses bandidos tirar o sonho do meu filho. De acordo com os familiares, Alessandro de Ramos Ferreira, de 26 anos, estava no primeiro período da faculdade de fisioterapia. No último dia 26, saiu com o primo Emanuel Menezes. Saíram para comemorar o aniversário, mas Alessandro não voltou para casa. Segundo a polícia, os dois teriam sido abordados por um carro da Força Tática, que na madrugada do dia 27 recebeu uma denúncia que 2 homens com as características físicas de Alessandro e Emanuel estariam vendendo drogas no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.
A família contesta essa versão. Uma viatura, né, da Força Tática, né, pegou o meu sobrinho, meus 2 sobrinhos, imediatamente revistaram eles, colocaram na viatura e abandonaram o carro a qual o meu sobrinho estava, o outro estava dirigindo, e levaram a um determinado local perto do Zumbi. E chegando lá, torturaram o Alessandro, colocaram muito saco na cabeça dele, espancaram ele, né? Espancaram ele e chutaram ele também e espancaram ele até a morte. Em depoimento, o cabo Mauro Barroso do Nascimento disse que após a abordagem, Alessandro teria mais drogas em um terreno baldio e que quando chegaram no local, ele tentou fugir. Acabou sendo preso novamente. Ainda de acordo com o cabo, Alessandro teria dito que estava se sentindo mal e os policiais levaram o rapaz para o João Lúcio, onde chegou morto. E nós temos o laudo todos aqui. Como que ele fala que ele sofreu um infarto, que na certidão de óbito, consta aqui, ó, que ele foi, o crânio dele, laceração crânioencefálicas. Isso quer dizer que esmagalharam totalmente, quebraram o pescoço e ele está cheio de hematomas nas costas. Queremos justiça. Queremos justiça. Justiça! 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 Em nenhum momento do depoimento o cabo citou alguma agressão à vítima, mas os familiares mostraram fotos de hematomas por quase todo o corpo de Alessandro. Ele disse ainda que o primo Emanuel nunca teve envolvimento com drogas. O filho saiu para trabalhar, pegou o outro meu sobrinho, foram passear e a polícia militar, a Força Tática, pegou os dois, implantou uma arma raspada no meu filho que está na penitenciária agora, com a numeração raspada. Eles implantaram droga no meu filho. Meu filho nunca usou droga. Meu filho não tem passagem por nenhum canto, por entorpecente. Ainda jogaram o meu sobrinho como indigente. Eles, sabendo o nome do Alessandro, ainda jogaram como indigente para tirar o deles da reta. Mas a gente vai fazer justiça. Eu tenho certeza que tem justiça para isso. Vai ter justiça, com certeza. Uma denúncia gravíssima, muito séria, como você viu. A família é muito contundente. Claro que a gente continua acompanhando esse caso, que se for verdade é terrível. Em nota, a Polícia Militar informa que o inquérito policial militar já foi aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência. E todos foram ouvidos no mesmo dia pela diretora de Justiça Disciplinar da PM. O inquérito tem um prazo de até 30 dias para ser concluído e é claro que a gente continua acompanhando, né? A Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes apreendeu quase 15 quilos de drogas. Vamos ver, o material foi encontrado em um laboratório que funcionava no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade. 2 suspeitos foram presos. Além da droga, materiais usados na embalagem, ali na preparação do entorpecente, também foram apreendidos. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. E um trio foi preso com armas e drogas na comunidade Alfredo Nascimento. Vamos ver. Durante a abordagem, policiais da Rocan prenderam Felipe Coelho de Souza, de 18 anos, Bruno Rodrigues dos Santos, de 20 anos, e um menor de idade. Com eles, foram encontrados uma arma de fogo, uma pistola 380 com numeração raspada, carregador e 5 munições intactas. Também oxi, cocaína, maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Os infratores foram detidos e conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia para outros procedimentos. Daqui a pouco, inclusive, a gente fala sobre esse assunto droga, né? Como fazer o seu filho ficar longe desse mal que acaba com famílias. A gente vai trazer esse assunto, vai ser discutido daqui a pouco aqui no Manhã no Ar. São 6h41, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou ontem um pacote de projetos e parcerias aí que visa ampliar o serviço de monitoramento das câmeras aqui na nossa capital. Monitoramento por câmeras. A expectativa é que inicialmente dobre a capacidade do serviço, realizado hoje por mais de 200 câmeras. As câmeras de vigilância são responsáveis pela solução de vários crimes em Manaus.
Além de inibir as ações de assaltantes, elas servem também para identificar infratores ou flagrar uma ocorrência no momento em que ela acontece. Um exemplo prático foi a tentativa de homicídio da universitária Denise Almeida. As imagens, gravadas no momento do crime, deixaram claro para a polícia que não era um assalto comum. Com os recursos escassos, o governo do estado não teria como ampliar o sistema de vigilância. Até agora. Nesta segunda-feira, a parceria entre o sistema do Centro Integrado de Comando e Controle, o antigo CIOPS, e outras instituições começou a funcionar na prática. O CICC já tem 260 câmeras nas ruas. Só a Secretaria de Administração Penitenciária integrou ao sistema 250 câmeras do monitoramento das unidades prisionais, o que vai acelerar a resposta das ocorrências nos presídios. Aqui eles têm acionamento full time de todas as forças de segurança. Então, assim que ocorrer um evento na unidade, a PM é acionada rapidamente e pode chegar mais rapidamente dentro da unidade para poder controlar ou contornar ou impedir que determinado evento possa acontecer. Uma das novidades da integração é que a Defesa Civil vai ter uma equipe para monitorar também as ocorrências de chuvas e queimadas. Monitorar a parte hidrológica das nossas calhas, dos rios, e a parte climatológica, onde nós temos em tempo real boletins de clima, boletins de subida e descida dos rios e, obviamente, fazendo um serviço de prevenção aos desastres naturais e fazendo um planejamento estratégico para combater desastres não naturais, como é o caso das queimadas. O sistema também conta com alerta rosa para a proteção das mulheres. É aquele pós-atendimento na delegacia. Ela faz boletim de ocorrência, ela necessita emergencialmente de um atendimento. Então, o alerta contribui muito para que ela possa acionar uma viatura no momento que ela precise e ela se sinta protegida. E não é só a viatura, mas também o encaminhamento para os serviços, caso ela precise de abrigo. A Cefaz integrou o sistema de vigilância dos portos ao CICC. Mas o grande reforço deve vir com a parceria feita com bancos e lojas, que passam a disponibilizar acesso às imagens para a Secretaria de Segurança. Isso significa, na prática, que eles vão estar monitorando as ruas e as imagens vão ser repassadas aqui para dentro. A vantagem para as empresas é que, estando aqui dentro o sistema de vigilância, a resposta da polícia, caso tenha alguma ocorrência, vai ser mais rápida. Na medida em que as empresas privadas estão disponibilizando as imagens das câmeras para o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública vai retirar algumas câmeras de alguns bairros e colocar em outros onde não existe a vigilância das empresas. Saímos de 0 câmeras no Terra Nova para 19 câmeras. Nós saímos de 5 câmeras no Jorge Teixeira para 19 câmeras. Essas 5 câmeras que já estavam no Jorge Teixeira, nós vamos colocar nos terminais. E com essas câmeras que virão da segurança privada, nós podemos pegar câmaras que estão mais ou menos na mesma região e colocar em outras regiões em que não há iniciativa privada para colaborar, e aí a gente pode ampliar o nosso raio de monitoramento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a meta é que até o fim do ano o número de câmeras de monitoramento chegue a 1.000 em toda a nossa Manaus. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o secretário executivo adjunto de Planejamento de Gestão Integrado, Coronel Dan Câmara, que eu dou bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã no Ar, Dan. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer. Esse sistema agora, para a gente destacar os números, são 262 que existem hoje, que fazem parte do sistema público, e mais 170 da iniciativa privada e também de outros órgãos, é isso? Ao todo são 400 que existem hoje na cidade. Perfeito, exatamente o que você falou. Com esse projeto que foi lançado, nós queremos aí, né, em médio prazo, chegar a 500 câmeras monitorando espaços públicos, e até o final do ano a 1.000 pontos de monitoramento na cidade de Manaus. Então, das 262 câmeras já existentes no sistema de segurança pública, 232 são do antigo sistema CIOPS. Sim. Nós recebemos durante a Copa do Mundo, com a instalação do Sistema Integrado de Comando e Controle, 30 novas câmeras com tecnologia mais avançada. E agora estamos aí nesse movimento, né, de parcerias
ampliando os pontos de monitoramento em Manaus, conforme você falou. Esses 170 novas câmeras que passaram a fazer parte do sistema, se tiver uma duplicidade, alguma via que existe a câmera pública, existe a câmera privada ou de uma secretaria, por exemplo, que passou a integrar esse sistema, como é que vocês vão realocar para não ter redundância e poder cobrir melhor a cidade? Perfeito, Daniela. Esse uma das vantagens, né, da ampliação do sistema de monitoramento é justamente esta, né? Nós temos diversas, das 262 câmeras locadas em Manaus, nós temos pontos que agora começam a ter duplicidade e nós vamos, de acordo com um plano que nós temos de gestão eficiente do sistema de monitoramento, nós temos 1.000 pontos pontuados de acordo com a mancha criminal. Então, nós realizamos uma análise da mancha criminal, uma análise estatística, nós vamos lá no CISP, no banco de dados, e a partir daí nós mapeamos as manchas e já temos esses pontos estabelecidos para que nós possamos fazer esse deslocamento das câmeras de maneira eficiente, né? Não de qualquer forma. De acordo com a mancha, então nós fazemos a movimentação das câmeras. Nós recebemos diariamente diversos pedidos de diversos órgãos, autoridades, solicitando reposicionamento de câmeras. Nós pegamos aquele pedido, recebemos, fazemos uma análise desse sistema, né, de gestão eficiente, de acordo com a geoinformação, ou seja, o posicionamento da mancha criminal, e deslocamos a câmera de acordo com a necessidade e com esta prioridade. Quer dizer, a mancha criminal que você fala é justamente os pontos da cidade onde há o maior índice, maior quantidade de índices de violência, né? Pessoas agredidas, roubos, assaltos, latrocínios, é isso? Exatamente, exatamente. E principalmente, né, focado naqueles locais onde o sistema de monitoramento realmente vai fazer diferença. Nós temos 3 momentos do sistema de monitoramento, né? O primeiro momento é quando você instala uma câmera e o cidadão que cometia um delito ali, ele sabe que existe uma câmera e, portanto, ele vai deixar de cometer o delito. É o fator inibidor. Exatamente, né? Preventivo, inibidor. Nós temos outro momento, que é o momento em que a pessoa, mesmo sabendo que existe uma câmera, ele decide cometer o crime. E aí nós temos aquele momento da pronta resposta, né? Nós temos pessoas que estão monitorando o sistema. Nós já informamos a sociedade que nós estamos numa transição do sistema atual para um novo sistema. O sistema atual, nós não temos analíticos agregados a esse sistema, alertas, né, inteligentes. O que é isso, exatamente? Seria, você tem um sistema de monitoramento e à medida em que uma conduta inconsistente é identificada pelo sistema, ele dispara um alerta e um monitorador ele tem condições... Alerta visual e sonoro, Alerta visual e sonoro, entendi. Perfeito, né? Então ele tem condições de rapidamente deslocar uma solução para aquela situação. Nós estamos aí com uma licitação na praça, o secretário de Segurança lançou a licitação, aí, orientado pelo governador, e estamos aguardando... Uma modernização? Uma modernização geral do sistema, né? Estamos aguardando que isso seja efetivado. Por enquanto, nós dependemos de pessoas que estão monitorando, né, o sistema e identificam as inconsistências, os crimes, os delitos, para que possam deslocar os recursos disponíveis para atender aquela situação. Você falou em 2, o primeiro seria o inibidor, o segundo seria esse de uma resposta imediata e o terceiro seria... Perfeito, o terceiro seria a Polícia Judiciária. Então nós temos um banco de dados, um banco de imagens, onde a Polícia Civil ela recorre a esse banco de imagens para elucidar crimes, né? Então, esses 3 tempos, eles funcionam muito bem, além de atender ao cidadão, né? Nós recebemos diariamente solicitações de imagens de acordo com um procedimento estabelecido, padronizado, onde o cidadão, quando, por exemplo, acontece um acidente de veículos com carros, né? Ele quer identificar aquele acidente, saber se tinha ou não razão, ele vai lá e solicita aquela imagem, passando por um procedimento todo. Vai na delegacia, registra a ocorrência, com o boletim de ocorrência vai até a Secretaria de Segurança, né, e ao nosso CIOPS para que solicite esse banco de imagens. E aí nós disponibilizamos as imagens que lá estão para que o cidadão tenha seus anseios atendidos nesse sentido. Digamos, Dan, que eu seja uma síndica de um condomínio e eu quero que as minhas câmeras, né, eu aprovei numa reunião de condomínio, passem a integrar o sistema. O que a pessoa deve fazer? Olha, ela deve solicitar à Secretaria de Segurança Pública, né, a integração desse sistema. O edital de chamamento que está na praça, foi lançado um edital que orienta as pessoas, né, nesse procedimento. Como é que ele vai conseguir a integração do sistema de forma geral.
Então, ele solicita a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria encaminha para o sistema de comando e controle. Lá nós fazemos uma checagem da documentação. São entidades, nós não fazemos uma parceria com pessoas físicas, né? Tem que ser pessoa jurídica. E aí começamos, então, os procedimentos todos, checagem de documentos, viabilidade técnica de integração do sistema, né? Porque não basta ter um sistema, tem que ser interoperável com o sistema de comando e controle. O local também conta? A divisão espacial da cidade desse local é relevante? Ou isso muito relevante, muito, porque, no mínimo, né, o interessado em integrar o sistema de monitoramento, ele precisa ter câmeras disponibilizadas para as vias públicas. Então, a nossa prioridade são as vias públicas, o monitoramento das vias públicas. Em caso de necessidade, uma ocorrência de alto risco, como, por exemplo, a entrada de um delinquente numa residência e lá toma alguém de refém, aquelas câmeras do ambiente interno interessam para a gente, mas nós temos que ter uma autorização para isso devido à questão da privacidade das pessoas e por aí vai, né? Mas a nossa prioridade são mesmo os espaços públicos, né? Eu tenho uma preocupação que é com o monitoramento. Quer dizer, a partir do momento que a gente amplia, dobra a quantidade de câmeras e, como você mesmo disse, ainda requer de uma atualização, um sistema mais moderno para o acompanhamento, se não tiver as pessoas, um maior número de pessoas olhando ou de monitores, não sei até que ponto, você é o especialista em segurança, vai me dizer, adianta ou não. Como é que vocês estão se preparando internamente para que esse dobro de informações, o dobro do número de câmeras, efetivamente possa trazer um resultado? Então, né, com essa parceria, os parceiros, eles também entregam recursos para o sistema de comando e controle. Ou seja, os equipamentos que serão empregados no monitoramento, eles são relocados para o sistema de comando e controle. E as pessoas que fazem esse monitoramento também. Nós não recebemos apenas problemas, nós recebemos soluções. Então, a parceria é uma via de duas mãos. Então, nós treinamos as pessoas para que elas sejam capazes de realizar um monitoramento voltado para os interesses do parceiro e para os interesses da segurança pública. Então, na realidade, nós estamos recebendo pontos de monitoramento, nós estamos recebendo equipamentos, estamos recebendo pessoas que vão nos ajudar a realizar esse monitoramento e ampliar essa capacidade de estarmos visualizando em tempo real as imagens para que aqueles dois primeiros momentos, o da prevenção, né, e o da pronta resposta, eles sejam atendidos com maior eficiência. Eu não posso deixar de fazer a pergunta, aproveitar a sua presença aqui no Manhã no Ar e deixar de fazer a pergunta sobre a estrutura para os Jogos Olímpicos, né? Que a gente já está aí às portas dele, você também coordena. Agora está acontecendo, ou acabou agora, você vai confirmar, o 4º workshop que trata justamente desse tema, né? Segurança nos Jogos Olímpicos. Como é que está tudo, hein, Dan? Conta pra gente. Olha, Daniela, eu quero dizer a você e aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que o Estado do Amazonas ele está na vanguarda no seu processo de planejamento de segurança. Nós estamos aí no nível de maturidade 4, fechando o workshop, na realidade fecha amanhã, como você falou. Nós estamos consolidando o planejamento da operação de segurança para o revezamento da tocha, que é a nossa primeira grande operação. Estamos acompanhando a evolução da operação de revezamento da tocha em todo o Brasil. O sistema de comando e controle nacional está ativado, nós interoperamos, ou seja, falamos, conversamos com o sistema de comando e controle que tem sua sede em Brasília. As ocorrências, os incidentes, aquilo que é considerado como inconsistência nas outras cidades, nós estamos recebendo relatórios diários para que a primeira operação, o revezamento da tocha, que para o Estado do Amazonas começa no dia 14 com a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle, no dia 19 a chegada da tocha olímpica, no dia 20 a operação especial, que envolve 3 municípios, Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo, e no dia 21 a saída da tocha. A partir daí, nós temos diversas ações que vão acontecer nas diversas instalações dos Jogos, como, por exemplo, pré-checagem das instalações, uma verificação das instalações. No caso da Arena da Amazônia, nós vamos realizar a limpeza da instalação, nós chamamos de lockdown da instalação, né? Mas é uma limpeza que nós fazemos da instalação, uma vistoria. Varredura, né? Para saber se não tem, ninguém tenha colocado um objeto explosivo ou algo similar. Perfeito. E a partir daí nós começamos a controlar a instalação, ou seja, qualquer pessoa, mercadoria ou veículo que entra na instalação precisa estar credenciado. Nós temos um
uma evolução de cenário da Copa do Mundo para cá. A evolução mundial em termos de atentados terroristas tem aumentado bastante. Os Jogos Olímpicos têm um histórico de atentado terrorista. Nós temos análises de risco feitas pela ABIN, feita pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. São mais ou menos 35 órgãos que estão envolvidos no processo de planejamento e, nesse sentido, eu quero dizer a você e ao nosso Estado que está nos assistindo que nós estamos, graças a Deus, muito bem e trabalhando para que a realização dos Jogos Olímpicos em Manaus seja tão segura quanto foi a Operação Copa do Mundo, né? E que nós possamos nos consagrar aí como um destino seguro e saudável para o Brasil e para o mundo inteiro. É isso aí, demos exemplo, fizemos bonito. Gente, eu conversei com o Dan Câmara, ele é secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, um nome bastante grande para o cargo. Que bom, Dan, boa sorte aí, não só no workshop, também a gente espera que, se Deus quiser, vai ser tudo tranquilo enquanto a tocha passar por aqui e também nos Jogos Olímpicos que a gente vai ter a honra de sediar. Muito obrigado pela conversa na manhã de hoje. Obrigado. Eu que lhe agradeço aí aos seus telespectadores e ao Sistema Crítica de Comunicação que sempre oportuniza, né, a nossa presença aqui para que nós possamos esclarecer aquilo que vem acontecendo aí positivamente na segurança pública. Obrigado. Obrigadíssimo, até a próxima. Eu volto a falar agora com o Márcio Azevedo, que está ao vivo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ele traz informações sobre o mau tempo que causou aí algumas alterações no sistema de operações das aeronaves. Márcio, qual é a situação por aí, hein? Os voos sofreram alguma alteração por causa desse mau tempo? Qual é o tipo de atraso? Tem gente aí que já perdeu o voo. Conta pra gente qual é a situação. Olha, Dani, nesse momento o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera normal, apesar do mau tempo, mas essa camada, as nuvens, elas não estão aqui nessa área, no setor de pouso e decolagem, né? Mas durante a madrugada o aeroporto operou por instrumentos por conta da forte chuva, da neblina que estava muito baixo, mas nesse momento está tudo normal aqui. O único atraso que a gente tem registrado aqui, a gente observa até pelo painel ali, é uma decolagem do voo da MAP Linhas Aéreas que vai fazer Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, está atrasado. As chegadas todas estão no horário, não tem nada modificado. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Infraero, a gente não conseguiu falar com eles para ver se durante a madrugada houve atraso de voos ou não. Mas para você que vai vir pegar o voo agora pela manhã, está tudo normal. A chuva e o mau tempo já afetou na madrugada, mas agora para quem vai pegar o voo agora de manhã não tem problema. Agora, Dani, algo aqui no aeroporto nos chamou uma atenção. Acho que você já veio, quem está em casa costuma vir aqui no aeroporto, e mais ou menos um mês e meio, 2 atrás, a gente veio aqui e era tudo diferente. Mas olha só o que acontece, Dani. Isso aqui é a entrada do aeroporto. Antes a pessoa passava por aqui para acessar ali o saguão de embarque, ó. Mas eles fizeram essa barreira aqui e nós apuramos que foi porque os lojistas que ficam nesse setor estavam reclamando que as pessoas não passavam. Então eles fizeram isso aqui para obrigar o passageiro a passar por aqui, ou seja, se ele for para o saguão de embarque, ele vai ter que dar uma volta por lá para embarcar. A gente também tentou falar com a Infraero, nós ligamos para o telefone que nos deram no balcão de atendimento ali no 991-2822 e o final, para tentar entender do porquê dessa barreira colocada aqui no acesso do aeroporto Eduardo Gomes, porque antigamente você chegava, seguia direto e ia embora, mas agora por conta dessa barreira, ou você senta, ou é obrigado a dar a volta para passar nas lojas ali por reclamação dos lojistas. Não dá para entender certas coisas aqui que acontecem na nossa cidade, né, Dani? Vamos ficar por aqui. Olha, o absurdo é tão grande que é uma coisa inacreditável, porque se for esse motivo mesmo que você está dizendo, segundo as informações que a gente tem até agora, é esse o motivo, porque imagina, crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção vão ter que dar uma volta imensa. E eu duvido, sinceramente, que alguém ali atrasado, querendo chegar para despachar sua mala, não perder o voo, tenha que dar essa volta imensa, ainda tenha tempo para parar, para conferir alguma coisa nas lojas. Então, se esse é o objetivo, sinceramente, eu não vejo qualquer resultado prático para os lojistas. Eu acho que vai deixar as pessoas até com raiva e vão passar direto mais rápido. Mas depois assim que a Infraero abrir a administração, a gente vai mandar uma equipe lá para ver exatamente o motivo dessa barreira física que o Márcio mostrou agora para a gente. Obrigada, tá, Márcio? Até a próxima, a gente volta a se falar. Porque agora a gente vai lá para cima, a gente está falando de tempo, né? Então vamos ver como é que estão as imagens de Manaus
do tempo nessa manhã de terça-feira com o RC Cop. Adeilson já sobrevoa a cidade. Tempo bastante fechado, nuvens carregadas. O dia amanheceu cinzento, Adeilson. Bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta terça-feira. Exatamente, o tempo é fechado, nublado na nossa cidade, como Alex Gomes mostra neste momento, o nosso repórter cinematográfico. Terça-feira de temperatura média 24 graus, sensação térmica de 25, possibilidade de chover de 30%. Só que Daniela Sayag já choveu um pouquinho pela madrugada e agora há pouco estava chovendo em alguns pontos da nossa cidade. Agora não chove, apenas chuvisca, pelo menos aqui na zona leste da capital do Amazonas. Mas o tempo é encoberto, nublado, deve chover, pelo menos se nós considerarmos aí o tempo pelas próximas horas. Então você já sabe, se está se preparando para sair de casa, leva a sombrinha que você provavelmente vai precisar, põe capa de chuva nas crianças, porque pode ocorrer, talvez não agora, viu gente, na entrada do colégio, talvez não, mas talvez na saída lá para 11h30, meio-dia, meio-dia e 30, pode ser que a cidade esteja realmente debaixo d'água e aí você vai precisar da capa e da sombrinha. É bom ficar prevenido, né, Adeilson? E só para ressaltar, né, Dani, que ontem nós tivemos um dia, pelo menos manhã e tarde, com bastante sol, mas depois, no finalzinho da tarde, início da noite, aquela chuva muito forte que inclusive prejudicou muita gente em Manaus. Prejudicou bastante o trânsito, teve muita gente que chegou tarde em casa, porque as vias estavam realmente engarrafadas. Eu saí de casa nesse horário e peguei um baita engarrafamento, inclusive aí na Cosme Ferreira. Agora, por falar em trânsito, Adeilson, a gente sobrevoa nesse instante que ponto da cidade? Nós vamos dar aqui um 360 com o comandante Sérgio Eduardo Gomes, só para a gente mostrar o lado aqui da zona leste da capital do Amazonas, Dani, só para mostrar que, olha aí, no 360 o tempo realmente é completamente fechado em toda a nossa cidade, principalmente para a zona norte e um trecho da zona leste, como o repórter cinematográfico Alex Gomes está mostrando. Agora sim, a gente posicionando o RC Cop para orientar agora o trânsito. Estamos aqui em frente ao SESI, Clube do Trabalhador, na Alameda Cosme e Ferreira. Por aqui, Daniela Sayag, o trânsito bastante intenso nos dois sentidos. Neste ponto aí até que está fluindo, no sentido zona leste, ali bem mais intenso o fluxo de veículos. Está aí, o Alex Gomes mostra a extensão. Ali é bem em frente ao Clube do Trabalhador, devido ao tempo de semáforo, tem aí essa lentidão nos dois sentidos, mas até que depois que o semáforo libera o fluxo de veículos, até que a velocidade é bem considerável. A gente volta aqui para pegar o fluxo de veículos bem em frente aqui ao conjunto Tiradentes, ainda fluindo, devido também ao tempo de semáforo, tem essa retenção, mas uma retenção até que suportável. Por enquanto, pelo menos na Alameda Cosme Ferreira, o trânsito é bem tranquilinho nesta terça-feira, já passamos de 7 da manhã, Dani. 7 horas e 5 minutos, mais precisamente, a gente vê a Cosme Ferreira aí com trânsito tranquilo, completamente diferente do trânsito que todo mundo que passou por aí ontem à noite teve que enfrentar durante a chuva. A gente espera aí que a chuva realmente dê uma trégua na manhã dessa terça, porque a gente sabe que tudo complica, né? Com chuva o trânsito fica mais lento, existe um perigo maior de acidentes. Quando eles ocorrem, então, as vias ficam completamente interrompidas. Então, a gente espera que continue assim nessa manhã de terça-feira. Olha só que maravilha a Cosme Ferreira. Se você vem da Zona Leste ou da Zona Norte pela Zona Leste, é uma ótima opção nesse instante a Cosme Ferreira. Não é isso, Adeilson? Perfeitamente, aliás, está muito ótimo o trânsito. Olha só como é que está aqui. É claro que ali no finalzinho, na chegada do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no nosso encontrão tradicional que o Alex Gomes mostra aí, a Alameda Cosme Ferreira com a Avenida das Torres, tem essa lentidão, mas até que não está tão intensa a lentidão aí. Está suportável. Ali na Bola do Coroado, o Alex mostra neste momento, fluxo de veículos também bem tranquilo, principalmente sobre ele, para quem vai em direção ali a General Rodrigo Otávio, em direção à Universidade Federal do Amazonas, vai encontrar um trânsito bom. É claro que na descida, porque ali de 4 faixas, aí reduz-se para 2 faixas, então tem aquela lentidão, mas algo suportável na manhã desta terça-feira.
Num geral, Daniela Sayag, até que o trânsito, por enquanto, está bem tranquilinho para quem sai da Zona Leste pela Alameda Cosme Ferreira e da Avenida das Torres. Aqui embaixo é a alça da Avenida das Torres. É claro, um pouco mais lento devido ao encontro aí com a Efigênio Salles em direção ao centro da nossa cidade. Obrigada, Deilson Albuquerque, Alex, comandante Robson. Por enquanto, daqui a pouco, então, a gente volta a chamar vocês. É só um instante. Essa dica agora vai para aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos em música popular brasileira. Que legal, né? Esse mês, o Liceu de Artes Cláudio Santoro vai oferecer oficinas de choro e violão de 7 cordas. A Thea Morel tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Com ela, eu falo agora ao vivo. Bom dia, Thea. Quem que pode participar dessas oficinas, hein? Que bacana! Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Realmente é uma iniciativa muito bacana, né? Principalmente para quem já tem algum tipo de conhecimento de música, né? São 2 oficinas que vão ser ministradas, no caso da oficina de choro, pelo Aécio Bezerra e no caso da oficina de violão de 7 cordas, pelo Claudinho Nunes. Para dar mais detalhes, né, sobre essas vagas, que são muitas, viu, Dani? Eu tenho aqui ao meu lado o Davi Nunes, que é o coordenador do Núcleo de Música Popular Brasileira do Liceu de Artes. Bom dia, Davi. Davi, quantas vagas a gente vai ter disponível realmente para esse público que quer conhecer um pouco mais, tanto sobre o choro quanto sobre o instrumento violão de 7 cordas? Bem, bom dia a todos. O Liceu tem uma grande oportunidade de mostrar mais uma vez o nosso trabalho, através de oficinas ministradas por músicos competentes profissionais como o Aécio, que trabalha metais, né? E ele vai trabalhar isso levando mais para a música popular brasileira, o samba, o choro. No dia 7, né, na próxima semana que vem. E no dia 23, o Claudinho Nunes, que é um grande violonista de 7 cordas, toca choro há muito tempo, tem um nome aqui na cidade. E essa oficina será no dia 23 desse mesmo mês. As inscrições são feitas no Liceu. Você pode ligar para o telefone 3232 2440. Nós temos aproximadamente para cada oficina um número de 200 vagas. Então, aqueles que são músicos ou que conhecem de música e quiser participar, é nosso convidado. Bom, precisa ter experiência necessariamente para participar da oficina, principalmente a de choro, que vai tratar muito sobre a questão da história, ou é mais para o público em geral? Como é que funciona isso? Principalmente para músicos, mas também, claro, para aqueles que são apaixonados por música e que já têm um conhecimento de choro e quer aprender um pouco mais, né? O número de vagas está aberto, então vamos nos inscrever para que a gente possa ter um número satisfatório e aí sim, músicos e não músicos apaixonados por música podem participar com certeza. Essa é uma atividade extracurricular, né? Não faz parte necessariamente da grade do Cláudio Santoro. Na realidade, todos os meses nós temos palestras para os nossos alunos, mostras pedagógicas. Isso vem enriquecer um pouco mais o trabalho com os nossos alunos e nesta feita nós estamos abrindo para a comunidade. Então é notório isso que nós fazemos no Liceu e agora aberto ao público. Davi, para quem quiser ter um contato maior assim com a música, né? Tem atividade essa semana também. Sim, eu gostaria de aproveitar o momento e convidar o nosso querido público, aqueles que estão nos ouvindo, para assistir o concerto da Orquestra de Violões do Amazonas, no Teatro Amazonas, às 20 horas, nesta próxima quinta-feira, com entrada franca. Será um concerto da série Concertos, onde nós estaremos abordando temas eruditos com violonistas amazonenses, fazendo solo e apresentando para o querido público um concerto de qualidade com música boa. Ok, muito obrigada, Davi. Olha aí, Daniela, tem show para quem já quiser ter aí um pouquinho de contato com o violão, né? E eu vou repetir o telefone para as inscrições, que no caso é o 3232 2440. Quem quiser se inscrever, basta telefonar, é só para reservar ali a vaga, porque tem realmente muitas vagas disponíveis. Obrigada, Thea Morel. Agradeço também aí o Davi. Daqui a pouco eu volto contigo, Thea. Porque agora a gente vai mostrar para você o que já foi notícia até esse instante no Manhã no Ar. Vamos lá. Líderes comunitários participam de audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir os problemas do reordenamento nas unidades de saúde. Nenhum representante do governo do estado participou da reunião. Abastecimento de água será interrompido hoje em 70% da cidade de Manaus. Aproximadamente 150 localidades, entre conjuntos, bairros e comunidades, serão atingidas. A previsão é que o serviço seja retomado em até 24 horas. Mais de 2.000 imóveis estarão disponíveis para negociação no Feirão da Caixa Econômica, que acontece no próximo mês.
No dia do evento, os interessados precisam levar apenas documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Trio é preso durante abordagem na comunidade Alfredo Nascimento. Com eles, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada, munições intactas, oxi, cocaína, maconha, balança de precisão e uma quantidade em dinheiro. Os infratores foram detidos e conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Polícia Civil apreende quase 15 quilos de drogas. O entorpecente estava em um laboratório que funcionava no bairro Petrópolis. 2 suspeitos foram presos. Agora a gente volta lá para cima com o RC Cop. Ele sobrevoa nesse instante o bairro da Cachoeirinha. Para lá que eu vou ao vivo, lá para cima com a Adeilson Albuquerque. Adeilson, a gente sobrevoa nesse momento o Terminal 2, que já está parado há muitos meses para a reforma. Vai ser adiantado aí. Hoje vai ter uma coletiva da Prefeitura às 2 da tarde, adiantando aí algumas informações sobre a inauguração, como será essa obra. Mas é claro que a gente vai mostrar antes para o nosso público. Fala, Adeilson. Pois é, Dani, esse terminal muito importante para a população da Zona Sul, da capital do Amazonas. 200 linhas, mais ou menos, de ônibus passam por aqui todos os dias e, por enquanto, ele está desta maneira. Apenas um caixote, vamos considerar, como Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. As obras seguem já há mais de 10 meses que está acontecendo a revitalização do Terminal 2 aqui na Zona Sul da capital do Amazonas. Máquinas ali, ó, trabalhadores, operários, funcionários da CEMIF, inclusive, trabalhando, até porque não estimaram aí, devem estimar este dia, a data, precisamente hoje na coletiva de é que o Terminal 2 seja entregue mesmo agora no mês de junho. Começa amanhã o mês de junho, né? Então o terminal ele foi totalmente revitalizado, está recebendo uma estrutura metálica considerável, inclusive é possível, né, Dani, ver os muros altos de alvenaria e a estrutura metálica que vai sustentar a cobertura em telha galvanizada. Esse novo terminal possui mais de 9 metros de altura. Está aí, inclusive, a estrutura que o Alex mostra. A reforma, inclusive, é uma ampliação do espaço, que era uma solicitação muito antiga da população. E essa solicitação da população continua. Ela exige, pede, até porque a gente vai mostrar aqui ao lado, onde está improvisado, pode ser para o lado esquerdo, onde está improvisado agora o Terminal 2, que é na rua Itacoatiara. Está ali, ó. Saiu de lá para ficar aqui na rua Itacoatiara e o local aqui não é nem um pouco adequado, até porque a população fica aí à mercê de vândalos também, roubos, assaltos podem acontecer por aqui. Tá aí, por enquanto o Terminal 2 está improvisado aqui, ó, na rua Itacoatiara, enquanto a reestruturação, a revitalização continua principalmente dos profissionais da CEMIF, Dani. A gente sabe, já mostrou aqui na TV a crítica do Alô Amazonas, também no Manhã no Ar, a crítica na TV, a reclamação das pessoas dessa área, né, a falta de estrutura, de infraestrutura para guardar o ônibus, é uma coisa bem comum. Essa suspensão aí para a reforma do uso do Terminal 2 causou realmente muitos transtornos. É um terminal bastante antigo e importante da nossa cidade, um terminal de integração, e a gente espera que esse prazo seja cumprido. Acho que não vai ser não, viu, Adeilson? Estou achando ainda para entregar agora no mês de junho. A obra é um pouquinho crua, já foi colocada essa proteção aí de metal para essa cobertura, mas ainda tem muito trabalho lá por dentro. De cima a gente consegue ver melhor, quem passa pela rua vê apenas os tapumes na frente, e de cima a gente consegue mostrar para você o andamento dessa obra, que por sinal a gente já mostrou várias vezes. A gente sabe que no início ela veio em passos realmente muito lentos, agora aparentemente acelerou um pouco, mas ainda tem muito trabalho pela frente, né, Adeilson? Tem muito trabalho e nós temos que ressaltar, Dani, ela foi interditada aqui, a obra começou mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, e a previsão era que a obra durasse somente 120 dias. 6 e olha, meses. já vai completar um ano, mais ou menos, e a população continua desconfiando. É por isso que existe a crítica por parte da população, até porque a previsão era de 120 dias de trabalho para que a revitalização fosse consolidada, mas 120 dias já se passam mais de 10 meses mais ou menos, e a conclusão deve acontecer neste mês de junho. A Prefeitura, por meio da CEMIF, inclusive, ela repassou à nossa equipe que a obra já está 65% concluída. E a gente olha assim de cima, não sei não se esses 65% já estão aí dentro dessa obra não, hein, Dani?
A gente continua acompanhando, como sempre fizemos. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu volto com você falando de trânsito em outro ponto da cidade. Até já. E o Dia dos Namorados está chegando, mas a previsão é que a data não seja aí comemorada com muitos presentes, não. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, os gastos desse ano devem ser menores, com um orçamento apertado, né, para a maioria das pessoas, para quase todo mundo. A previsão é que as pessoas gastem, em média, R$100. Até que não é ruim não, né? R$100 para presentear o namorado ou namorada, tá ruim não. Com isso, a expectativa de vendas fica em torno de 1,5% de aumento em relação ao ano passado. Se essa expectativa se concretizar, é uma boa notícia no momento de crise, né? Vamos ver a reportagem. Em clima de romance, João Vitor e Karen, com apenas 3 meses de namoro, já fazem planos para o Dia dos Namorados. Eu vou dar um kit para ela, né, de perfume, produtos para ela, assim, hidratar a pele, entendeu? Os perfumes estão realmente em alta nessa data, segundo pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. O vestuário, que no ano passado estava em primeiro lugar na intenção de compras, caiu para a 3ª posição, perdendo até para os itens eletrônicos. Exatamente, vindo que a perfumaria é mais rápido, mais racional, tem em qualquer local, da drogaria tem, para comprar um produto que for a nível de setor da perfumaria. A previsão é que o consumidor gaste um pouco mais de R$ 86. Para chegar nessa média, foram entrevistadas 545 pessoas em todas as zonas da cidade e de diversos níveis sociais, dos dias 24 a 30 de abril desse ano. A margem de erro dessa pesquisa é de 4,2% para mais ou para menos. As lojas vão estar preparadas, nós vamos então chamar desde do senhor mais idoso ao jovem que esteja lá para dar um presente dos dias namorados, e o Dia do Namorado virá um dia de carinho. Tá? Um carinho a todas as pessoas que você gosta, você possa dar algo para que a gente possa movimentar o mercado e ultrapassar até da expectativa que nós estamos tendo, até criando uma onda no segundo semestre, buscando exatamente iniciar pelo Dia dos Namorados. Elisete ainda não decidiu o presente do marido, mas sabe que no Dia dos Namorados o orçamento vai ser menor que no ano passado. Porque tá um pouco difícil, né? Aí a gente tem que comprar só o que dá para comprar. Mas para quem ainda não decidiu o presente do amado, Karen tem um recado. Mas eu creio que, mesmo a gente gastando menos, o importante é você dar algo para quem você ama, claro, com certeza. Isso aí, importante é dar amor para quem você ama. Agora vamos voltar lá para cima com o RC Cop, que já sobrevoa um outro ponto da cidade. Vamos falar de trânsito agora com a Adeilson Albuquerque. Volto contigo, Adeilson. Onde é que a gente está agora? Nós estamos aqui na zona centro-sul, Maceió. Tá aí, o Alex Gomes mostrando a Maceió. Uma ótima opção por enquanto para quem sai da zona centro-sul, saindo do Parque 10, principalmente a Maceió. Olha como o trânsito está tranquilinho, tranquilinho. Agora, descendo um pouquinho aqui na Maripiranga Monteiro, tá aí, em frente ao pronto-socorro 28 de agosto, trânsito completamente parado, Dani. Tá bem complicado mesmo. Nesse momento, na frente do Hospital 28 de agosto. Adeilson, qual é a alternativa, hein? Quem vem ali da zona norte da cidade, está indo em direção ao centro, faz como? O condutor que sai principalmente do Parque 10, passando pela Bola do Eldorado, Dani, a melhor opção é seguir lá por cima, lá, ó, pela Maceió, sem dúvida nenhuma, porque aqui por baixo tá aí, ó. Por aí pela Maceió, o trânsito é bem melhor, tranquilinho, tranquilinho. Neste ponto aí tem uma retenção devido ali à faixa de pedestres, mas se nós compararmos com a Maripiranga Monteiro aqui, ó, descendo o viaduto, é claro que por lá o trânsito está bem melhor. Ou seja, para quem sai do Parque 10 neste momento, não siga pela Recife. A melhor opção é o condutor seguir pela Maceió, lá em cima, que dá acesso ao centro, por lá o trânsito bem mais tranquilinho, tranquilinho. Saída do Parque 10 aqui pela Grande Otelo, trânsito intenso devido ao cruzamento com a Recife, mas nada que um pouco de paciência não resolva, sem dúvida nenhuma. Abrindo um pouquinho mais a nossa lente, a lente do RC Cop da manhã desta terça-feira, Alex Gomes mostra a outra saída do Parque 10 por aqui, pela perimetral, trânsito bem mais tranquilinho, tranquilinho, Dani. Agora, esse semáforo aqui na Bola do Eldorado, ele está causando uma retenção grande, né? Um pouco depois da Assembleia, é isso? Exato, aí ó, o condutor tem que ter paciência, até porque a prioridade é para quem está fazendo a bola e também para quem está com o semáforo aberto.
A gente sobe um pouco já sobre o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa, até que o trânsito não está tão intenso não. A lentidão mesmo, a retenção é só lá na chegada devido ao tempo de semáforo, Dânia. Esse que a gente mostra então agora é o viaduto Ayrton Senna. Essa retenção, a gente vê que o trânsito está bastante lento aí em cima do viaduto. Ela começa antes, ela está lá na Torquato, é isso, Adeilson? Vamos ver se a gente consegue abrir essa lente aí com o Alex. Vamos descendo aqui com Alex Gomes. Está aí, ó. Bem no início aqui, no finalzinho, no início da Djalma Batista, pegando a Maripiranga Monteiro, tem essa lentidão. Nós estamos agora, Daniela Sayag, simultaneamente com o Wilson Lima e com a Adriane Diniz na Rádio Acrítica FM. Até que a lentidão é só lá mesmo ali, vamos considerar que no pé do viaduto Ayrton Senna. Ali tem um articulado em pane mecânica, lá em cima, ó. Atenção para você que está na Rádio Acrítica, atenção Manaus Trans, tá aí o Alex Gomes. A nossa equipe acaba de flagrar esse articulado da empresa Eucatu União Cascavel em pane mecânica. Ele não atrapalha o trânsito no finalzinho aqui da Torquato Tapajós, mas o condutor tem que ter um pouco de atenção. Finalzinho da Torquato Tapajós, com trânsito até que fluindo, principalmente em direção à zona norte da capital do Amazonas, mas no sentido centro também está fluindo. O condutor consegue imprimir, diga-se de passagem, até 60 km por hora a faixa azul que vai ser implantada aqui na Torquato Tapajós, neste trecho que compreende a saída da Max Teixeira até o elevado de Flores. Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque, pelas informações sobre tempo, trânsito. Falamos de um bocado de coisa aí na manhã dessa terça-feira. Valeu por enquanto para toda a equipe aí. Uma boa terça e a gente volta a se falar então amanhã. Adeilson, até lá. Até amanhã, Dani. Tchau, tchau. Ele falou que estava ao vivo também na rádio, né? E para lá que a gente vai também ao vivo com o Wilson Lima, direto do estúdio da Rádio Acrítica, na 93.1. E ele agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Wilson, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Dani. Bom dia para você também, para todos os ouvintes da Rádio Acrítica. Wilson, um assunto aí que perdura, né? Todas as conversas, invadiu as páginas sociais de muita gente, que é a questão do Festival Folclórico de Parintins. Ontem houve definições importantes sobre a realização da festa, períodos, né, de apresentação do boi. Eu queria que você falasse sobre o festival para a gente. Você que é um grande conhecedor também, né? Já narra a festa há tantos anos, vai para Parintins com pelo menos 2 semanas de antecedência para saber todos os pormenores, os detalhes, as surpresas da festa para a narração. Queria que você falasse, então, do que foi decidido ontem em relação ao Festival de Parintins. A direção do Garantido e do Caprichoso decidiram que apenas 2 noites vão valer. E isso para avaliação dos jurados, né? Para que eles definam quem é o vencedor do ano de 2016. A última noite será uma apresentação livre, onde os bois podem fazer um mix do que foi nas 2 últimas noites ou apresentar alguma novidade. E eu conversei ainda há pouco com o Adelson Albuquerque e ele falou que o fato de você não estar concorrendo na última noite economiza e muito, porque você economiza na roupa da batucada, você economiza na roupa da vaqueirada, na indumentária dos itens individuais, que as indumentárias, como você sabe, acabam sendo caríssimas, né? Até por conta do material que é utilizado para confeccionar, do trabalho dos artistas. E o presidente disse que hoje os bois, tanto Caprichosos quanto Garantido, estão com 80% já preparados. Ou seja, eles estão com as noites, com essas 2 noites praticamente prontas, né? Aí eu perguntei sobre a questão do tempo. O tempo vai continuar sendo o mesmo, 2 horas o mínimo e 2 horas e 30 minutos o máximo de apresentação, assim também como na terceira noite, quando não estará valendo. Um dos questionamentos também é com relação aos jurados, porque esse ano o governo do estado não vai bancar a vinda dos jurados. Esse é um assunto que ainda vai ser discutido nos próximos dias, né? A possibilidade desses jurados serem de apenas um estado, né? Porque, de acordo com o regulamento vigente, e isso o regulamento do ano passado, os jurados tinham que ser de estados diferentes e não poderiam ser jurados que tiveram participado no ano passado, e há a possibilidade de todos os jurados serem de um estado, e inclusive desses jurados serem aqui do estado do Amazonas.
o que vai quebrar aí uma tradição, né? A gente sabe a rivalidade como é grande. Tem até que se costuma dizer que lá em Parintins não tem ninguém que seja absolutamente neutro, sempre torce por um ou por outro. No Amazonas eu acho meio complicado encontrar, né? Pois é, mas eu acho que esse ano vai ter que ser o jeito, hein? Porque com tantos cortes, né? A gente sabe que essa logística toda para trazer jurados de fora não é no momento que eles chegam, não. Tem toda uma preparação anterior, várias visitas de vários fiscais dos dois lados. Isso é feito, assim, cercado de critérios, de regras, né? Depois que eles chegam, eles ficam isolados, tem um barco à disposição, tem jatinhos que vão e pegam. Quer dizer, trazer jurados na forma que vem sendo feito nos últimos anos é realmente um custo bastante alto. Para quem está cortando, não deve ser nem um pouco fácil, não. Agora, Wilson, de qualquer jeito, a gente sabe de toda a situação do governo, dos cortes da saúde, a gente sabe toda a situação que está acontecendo no Estado, mas é muito triste, né? A gente tem uma festa como Parintins, tendo o terceiro dia aí, apenas uma apresentação proforme para cumprir tabela, para não se quebrar uma tradição. Agora, por outro lado, pelo menos vai ter competição, né? Porque Festival de Parintins, sim, sem a disputa, sem a rivalidade, sem os critérios de julgamento, sem os jurados, não faz tanto sentido, porque parte da graça da festa está justamente aí, né? É o ingrediente a mais, é onde tem aquela disputa, aquela rivalidade, há todo um jogo psicológico, e a gente que está acompanhando lá de perto, Daniela Saig, que está tentando conseguir alguma informação, conseguir o roteiro para saber como é que o boi vai se apresentar naquela noite, para que a gente possa transmitir isso para o nosso telespectador, é meio complicado, porque tu chega lá, o artista fica meio receoso, assim, não vou falar para ele, de repente ele pode entregar aqui o jogo, vazar aqui a informação. Então é tudo muito cercado de segredo e tem razão, né? Eles trabalham o ano todo para isso, né? Se preparam. Vivem a festa, né? De maneira intensa. Vivem de forma muito intensa. Me é impressionante isso. Outra coisa que vale dizer aqui, Daniela Sayag, é que essa decisão tomada ontem pelos bois é o que está definido já. Eu perguntei se não há possibilidade da Secretaria, de repente, de Cultura dar uma outra opinião ou ser o contrário a isso. O que me garantiu aqui o presidente do Garantido é que quem decide agora são os bois. Né? A Secretaria tinha a prerrogativa quando ela estava trazendo os jurados, quando estava bancando parte da festa. Agora quem decide isso são os bois e vão apenas comunicar, oficializar agora pela manhã, e o Estado já entra na condição de convidado para fazer parte da organização do Festival Folclórico de Parintins. E é claro que a gente continua acompanhando, a gente torce para que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Que venha, inclusive, tem uma verba aí do governo federal, existe expectativa que ela possa chegar, que ela chegue realmente para ajudar nessa infraestrutura da festa. Agora vamos mudar de assunto, Wilson, vamos falar de Dia Sem Impostos, é isso? Dia 2 de junho, quinta-feira, vai ter aí uma manifestação do bem, né, com um shopping que vai aderir a essa campanha. Conta pra gente como vai ser e quais são as vantagens que o consumidor pode ter com esse protesto. Todos os anos a CDL Jovem realizava aquele dia livre de imposto com uma ação num posto de combustíveis, né? Lá você havia uma cota para abastecimento de combustível, de gasolina, sem o imposto. Esse ano é diferente. Aqui em Manaus, a CDL Jovem vai realizar essa ação no Manauara Shopping. Pelo menos 60 lojas vão participar, de acordo com a assessoria de imprensa do Manauara Shopping, e os lojistas vão colocar pelo menos 3 produtos sem os impostos nesse dia. Vai ser na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Obrigada, Wilson Lima, pelas informações nessa terça-feira. A gente volta a se falar, então, amanhã. Até lá, Wilson. Grande terça para você e para os ouvintes da rádio. Tchau, tchau. O Jornal A Crítica de hoje traz informações sobre o Dia Sem Impostos, que a gente acabou de falar, que acontece na próxima quinta-feira, dia 2 de junho. A manchete é livre de impostos. E você pode conferir essa e outras notícias comprando o Jornal A Crítica nas bancas ou com os jornaleiros. Se preferir, pode fazer também a assinatura e receber o jornal aí na sua casa. Lembrando que a gente faz todas as manhãs, né? Que o assinante ganha esse cartão aqui, ó, A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens, e com ele os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita pelo 3643-1010. Olha, eu vou aproveitar para mostrar para vocês também essa super surpresa
que o jornal A Crítica deu para os leitores. Começou ontem e vai durante toda a semana, olha só. São paper toys, sabe o que é isso? São brinquedinhos de papel. Ontem foi a Cunhaporanga, que está aqui na minha mão, vou mostrar nessa câmera aqui, na 5. Ontem foi o dia da homenagem à Cunhaporanga. Hoje, olha só, quem você recebe é o pajé. Olha que gracinha, gente. É todo em 3D, montável, colável. Um super presente para você guardar para sempre, ter ali na estante, em cima da mesinha, você que curte o Festival de Parintins. Essa semana ainda, a Semana do Caprichoso, vai ter o boizinho, vai ter também o próprio bumbódromo, a sinhazinha da fazenda também. E na semana que vem, os mesmos itens vão ser homenageados. O Boi Garantido vai ser homenageado também com os mesmos itens da semana que vem. Esses aqui são os meus, não perde, vai lá, compra o jornal A Crítica, porque é uma lembrança para quem gosta do festival, para guardar para sempre. São 7 horas e 37 minutos e estamos de volta. E hoje no quadro Lição de Casa, o Manhã no Ar faz um alerta aos pais sobre o perigo de crianças e adolescentes terem acesso a drogas. Alguns episódios em escolas aqui da capital deixaram muitas famílias preocupadas. Para combater de frente aí o problema, a Polícia Militar tem projetos que ajudam jovens a se protegerem desse mal. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Júlia Magalhães. 2 casos recentes, no mesmo dia. O primeiro causou polêmica. 2 estudantes fardadas foram fotografadas bêbadas em um shopping da cidade e expostas nas redes sociais. No outro, os cães farejadores da polícia, após denúncias, acharam droga nas mochilas de outros 2 alunos dentro da própria escola. Esses casos chamam atenção para o consumo de álcool e de outros entorpecentes entre jovens menores e em idade escolar. E a ação dos traficantes só piora a situação. Essa unidade policial, que o 6º DP efetuou a prisão de uma mulher que fornecia substâncias entorpecentes para estudantes de um determinado colégio da cidade, tiramos ela de circulação com alguma quantidade de substância entorpecente inclusive, e de fato, este problema existe, né? E a polícia tem tomado providências nesse sentido. Agora, é claro que a gente precisa do compromisso não só da instituição policial, como também de toda uma sociedade. O Conselho Estadual de Educação regulamentou uma lei em 2005 que obriga todos os colégios públicos e privados a dedicarem uma semana no calendário letivo para falar sobre drogas. E ela sempre acontece no mês de junho. Qualquer semana de junho, de 1º a 30, a escola escolhe e são feitas as atividades para o desenvolvimento do trabalho antidroga dentro da escola. Durante o ano todo, as escolas podem fazer várias atividades relacionadas ao tema. Hoje é dia de... A Polícia Militar adotou ainda em 2001 o PROERT, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Na sala de aula, os agentes explicam sobre os malefícios de entorpecentes, do álcool, cigarros e ensinam de maneira lúdica como os alunos devem se proteger. E a aula é bem divertida. É um currículo americano, pesquisado cerca de 5 anos entre família, polícia e escola. E chegou ao Brasil em 92, no Rio de Janeiro, e chegou a Manaus vamos completar 15 anos. E um dos índices é a alta procura que existe do programa, da inserção do programa nas escolas. Isso nos dá um índice que é bem aceito, é bem acolhido e realmente é capaz de mudar a vida desse estudante. Os policiais são voluntários e não recebem por esse serviço. Em Manaus, são 36 que ajudam a realizar esse trabalho. É o caso do soldado Walter Vandro, que tanto aqui nessa escola, na Zona Centro-Sul, e em tantas outras pela cidade, ele é apenas o professor. Como policiais, nós conseguimos sair um pouquinho da parte repressiva e trazer para dentro da sala de aula as informações. Às vezes a gente entra, eles têm uma impressão sua, mas quando ele sai, o policial é muito mais do que um policial, é muito mais que um professor, ele passa a ser realmente família ali. Trata o policial como família, como alguém que veio somar com a escola, somar com os seus familiares. O
O Juliano, o João Victor e a Júlia nunca vivenciaram as situações que são expostas pelo projeto dentro da sala de aula. Ninguém nunca ofereceu drogas para eles. Mas se oferecessem, os 3 já teriam a resposta na ponta da língua. Não, muito obrigado. Não, obrigado. Não quero afetar o meu corpo, afetar meus neurônios. Eu queria ficar inteligente. Eu já vi muitas pessoas fumarem droga, mas nunca me ofereceram. Graças a Deus, né? Por causa que eles não sabem as consequências que tem. É bom lembrar que a escola tem papel fundamental, mas que a família é essencial nessa luta contra as drogas dentro dos colégios. Ana e Humberto são pais da Ana Heloísa. Ela tem 16 anos, mas desde cedo existe diálogo dentro de casa e também uma inspeçãozinha na mochila. É uma questão de precaução mesmo, entendeu? A questão de você estar lá fiscalizando, você estar lá interessado no que o teu filho está fazendo realmente, no que ele está levando. Eu confio muito nela, mas olha, a mochila é costume mesmo, já vem de rotina desde cedo isso. A adolescente garante que para ela isso não é constrangimento. Uma pessoa que não teme nada, que não tem esconder, deve deixar olhar, porque só não vai deixar se tiver alguma coisa para esconder. A Ana Heloísa estuda em um colégio particular e o ProERD, nesse caso, também pode ser solicitado. É só a direção entrar em contato com a Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Educação. É gratuito. E nada melhor do que proteger nossas crianças desse grande perigo, não é mesmo? E a prevenção ainda é a melhor forma de combater o uso de drogas entre jovens e adolescentes. Por isso, a família e a escola têm um papel fundamental, como foi dito aí na reportagem da Julinha, a gente sabe mesmo, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga familiar, especialista em psicopedagogia e clínica institucional, a Célia Regina Braga, que eu dou bom dia, agradeço muitíssimo a presença aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Célia. Bom dia, Daniela, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo agora. Célia, a gente sabe que o diálogo é fundamental, mas algo que me causa uma certa preocupação é até que ponto, né, fazer esse tipo de vistoria na mochila ou quebrar senha de telefone, de computador, pode ajudar. Qual é o limite entre você ser um pai próximo ao seu filho para evitar, por exemplo, o acesso à droga e invadir a privacidade dele? Certo. Eu diria, como posso saber se meu filho usa drogas, né? Hoje, atualmente, um dos principais e mais graves assuntos é a droga, né? Independente de qualquer assunto que venha para dentro de casa com os pais, então o que acontece? Os pais, eles com o cuidado excessivo, o zelo excessivo, eles só afastam o adolescente, eles vão afastar essa criança. Então eles precisam ter uma conversa franca, mas uma conversa cautelosa. Precisa de um diálogo realmente com essa criança, né? O psiquiatra e especialista em dependência química e adolescência, infância e adolescência, o Dr. Gustavo Teixeira, ele relata, né, nas pesquisas dele, que por volta de 12 anos, a maioria dos jovens já utilizaram as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. E 14, 15 anos de idade, eles já experimentaram a droga ilícita. Ou pelo menos tiveram acesso. A gente viu aí na reportagem da Júlia, um garoto de 11 anos dizendo assim, nunca me ofereceram, graças a Deus, é até um fofinho quando ele fala isso, lindo, né? É verdade. Mas eu já vi, quer dizer, 11 anos a pessoa já vê ali na porta da escola algum movimento, é um absurdo, né? Os pais dele precisam, né, ficar um pouquinho também mais atentos de repente, né? Você precisa ter esse cuidado, né? Porque... Pais e educadores, né? Porque na porta da escola, imagina, às vezes até um porteiro, a pessoa que está ali recepcionando as crianças, tem um papel fundamental em identificar pessoas que estão rondando ali a escola. Essas pessoas têm que ser preparadas também para esse tipo de situação. Sim. Agora, os pais devem ter consciência que a responsabilidade é deles, e não da escola, não da sociedade lá fora. A responsabilidade minha como mãe, né, como pai, é dentro de casa, né, acolher, né, conversar com meu filho, explicar, colocar de maneiras, né, assim, não tão pesadas, não invadir privacidade, principalmente de um adolescente.
Porque até porque pode ter um sentido, um movimento inverso contrário. e ele ficar ali arredio com o pai e se afastar. Sim. Agora, eu queria que você falasse agora de que maneira os pais podem identificar, por exemplo, nas características ali do filho, na mudança de atitude, algo que possa indicar que tem alguma coisa estranha. A gente até preparou uma arte para auxiliar a gente aqui nessa discussão. Olha só. Comportamentos normalmente relacionados a drogas, são esses, Célia? Sim, a perda de interesse, principalmente dentro do âmbito familiar, né, na rotina, o desrespeito, né, porque o comportamento se torna assim, tanto físico como verbalmente, ele se torna muito brutal daquele jovem que está utilizando algum tipo de droga, né. A irritabilidade que vem desse comportamento, inquietação, impulsividade, a insônia ou o excesso de sono. Fica muito tempo trancado dentro do quarto, menino, sim, você não às vezes levanta também mais ele pra nada, perde não tem vontade de se alimentar, interesse na escola, as amizades mudam, né, porque ele vai fazer novos amigos. Então, são os amigos, geralmente o adolescente, o que ele está buscando? Uma nova identidade. Então, na busca dessa identidade, para ele se encontrar, quando ele encontra amigos diferentes, para ele ser aceito, então, ele aceita. Até porque nessa fase da vida, né, da pré-adolescência, adolescência e também o início da vida adulta, do jovem, ele tem uma necessidade de pertencimento, ele quer fazer parte do grupo. Experienciar, né? vivenciar as coisas, né? Porque assim, ele deixou aqui, o adolescente deixou de ser criança, mas ele não quer largar aquela infância, né, aquele cuidado. Mas, ao mesmo tempo, ele quer se tornar um adulto, então ele quer viver, presenciar riscos, né? Ele quer experimentar, essa que é a verdade. Tanto a criança quanto o adolescente, a tendência deles é experimentar. Ou seja, os pais devem até estimular isso, porque é assim que a gente cresce e desenvolve, mas ficar muito atento para que essas experiências, né, não cheguem à droga. Ninguém precisa experimentar para saber que é ruim, Sim, faz mal, leva à com morte, certeza. causa desgraça da família. É o tipo de experiência que ninguém precisa ter. Verdade. Né? E de que maneira os pais que identificam situações como essa, comportamentos como esse no seu filho adolescente, eles devem proceder, Célia? Quando eles não souberem, né, realmente, porque muitas vezes os pais eles ficam atordoados porque ninguém espera que isso aconteça. Mas deixo aí bem clara a pontuação que pode sim acontecer com qualquer pessoa que está nos assistindo agora, com qualquer um de nós. Então, se você não tiver, né, aquele cuidado todo para acolher, para envolver aquela pessoa e não julgá-la, né, acolher de verdade, procure um profissional. Que ele pode encaminhar. Que ele vai e saber, encaminhar. na verdade, qual o nível, se é um envolvimento leve, se a pessoa já está profundamente se ele só está envolvida, experimentando, se ele já se dependência. tornou um usuário, né? Para que no futuro não seja um dependente, porque ainda tem isso, né? Experimentar, usar e tornar-se dependente. O importante, a base de tudo é o diálogo, é estar próximo ao filho. Com certeza. Não sei se é a família, né? Se vistoriar ali a mochila, mas talvez nem chegar a esse ponto, justamente porque tem o diálogo, né? E também se o filho, como foi o caso da nossa reportagem, a adolescente ali lida na boa com isso também, cada um tem o seu arranjo familiar. O importante é ter um diálogo próximo, falar sobre esse assunto, não adianta omitir, tapar os olhos, dizer que não acontece. Acontece sim, está na porta das escolas. E o que a gente tem que fazer é falar sobre esse assunto com os nossos filhos, discutir, resolver o problema para que ele nem chegue a experimentar. Com certeza. Não vê o garotinho de 11 anos? Pois é. Ele não, só olhou. Mas ele já sabe que não é bom. Eu conversei com a Célia Regina Braga, ela é psicóloga, especialista aí em psicologia familiar. Muito obrigada aí pela nossa conversa. Até a próxima, Regina. Obrigada. E hoje tem estreia, mais uma super estreia de uma super produção da Rede Record. É Escrava Mãe, a novela vai contar o que aconteceu aí antes da trama de Escrava Isaura, essa trama premiadíssima no mundo, faz parte aí da literatura brasileira e que já foi contada em filmes e novelas, e agora é uma nova versão, o que aconteceu antes com a Escrava Isaura. 19 horas, 19h30, estreia hoje. Vamos ver um pouquinho o que vai acontecer nesse capítulo de estreia. Prenda todo mundo! Não deixe ninguém fugir! Hoje. Escrava tá aqui pra me servir. No novo horário de novelas da Record. Ninguém nasce com corrente nos braços. Nós é livre, livre, Sapião.
Prepare-se para se emocionar. Vida de negro é difícil. É difícil como quem? Mas nem só de tragédia a gente vive. O que você não pode esquecer é o que essa família fez por Vasconcelos. O coronel salvou sua vida. Durante toda a minha vida, precisei fazer difíceis escolhas. Agora, vou arcar com as consequências. O Coronel Custódio não está em condições de permitir ou proibir nada. Ou estará morto. Inspirada no romance histórico de Bernardo Guimarães. A minha obrigação é proteger os nossos bens, custe o que custar. Já imaginou que as pessoas da vila vão falar? Que a filhinha mais nova e aleijada se casará primeiro que a filha mais velha e mais bonita. O Coronel Custódio era fraco, mas a tempo encontrou um genro firme. O senhor Almeida está prestes a se tornar comendador, mas de nobre não tem nada. Não vou permitir ser achacada por uma taberneira descontrolada. Descontrolado é o seu filho, que não sai de cima da petúnia. Uma história que atravessa o tempo. Ou essa senhora, falsa moralista, pensa que eu não sei dos desvios dela. O que está falando? Do trelelê que a senhora teve com o coronel Quintiliano no passado. Todos temos dois lados. Todos podemos surpreender de vez em quando. Eu sei que ele queria fugir com Vasconcelos. Estava disposto a tudo para te roubar de mim. Não justifica o modo como ele trata as pessoas, Bar. Você não deve provocar seu pai dessa maneira. Eu não tenho medo dele, eu te garanto. Que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir todos os segredos do temível Coronel Quintiliano. Enredo forte e surpreendente. Quem é Vasconcelos? Me solta! Ela é filha do coronel. Agora ele vai saber que ela estava aqui misturada com os escravos. Quem é esse homem, meu pai? É o novo feitor e fez muito bem em trazer você para casa. Não é a primeira vez que um português cruza o meu caminho. Eu conheço aquele homem de algum lugar, mas eu não consigo perceber de onde. Já dei uma lição do pai. Agora é a vez do filho. E personagens apaixonantes. O que me trouxe para estas terras foi o desejo de vingança. Mas foi o amor que despertou a minha vontade de ficar. Hoje, 7h30 da noite. Eu creio que não entendi direito. A senhorita está a propor-me em casamento, é isso? De Gustavo Reis. Afinal, que outra mulher nesse fim de mundo poderia despertar o interesse dele? E direção de Van Zettel. E o senhor? Seu futuro nome. Por favor, me solte. Não ouviu? Solte-a imediatamente. O amor vai sobreviver à escravidão. E nenhuma corrente vai impedir que uma grande história aconteça. Escrava Mãe, a nova novela da Record. Uau, que super chamada, hein? Lembrando que Escrava Mãe estreia hoje, 7h30 da noite, logo depois do A Crítica na TV. Imperdível, viu, gente? Agora a gente vai ver o que vai ser destaque no programa Magazine de hoje. Vamos lá. Oi, Dani, bom dia. Hoje você e o pessoal aí de casa vão entender um pouco mais sobre as brotoejas, as causas e como se prevenir desse problema. E quem vai explicar tudo pra gente é uma dermatologista aqui no Magazine. E mais, economizar dinheiro nunca foi fácil, não é verdade? Saiba que é possível começar agora, mesmo que você esteja cheio de dívidas. A gente vai te dar dicas de como sair do vermelho no fim do mês. É logo após o Hoje em Dia. A gente espera por você, Dani, e todo mundo que tá assistindo Manhã no Ar, hein? Beijo, até daqui a pouquinho. Beijo, Nath. Beijo, Ludmila. Olha só, a gente volta amanhã com Manhã no Ar. Por hoje acabou. Amanhã às 6 eu espero você aqui nesse espaço. Agora você fica com o Fala Brasil. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.